Beijo da tia Fátima. Vamos lá, vamos para nossa gramática, né? Vamos ver, eu passei para vocês, eu tô com a planilha de vocês aberta aqui, eu passei da página 119 e 124. Nessas páginas, nós vamos continuar falando sobre a transitividade dos verbos e os complementos verbais. E depois as posições dos pronomes átonos. Muito bem. Então, nós vamos ver aqui. Vamos lá para a planilha. Na página 119, nós temos exercícios falando sobre os complementos verbais. O nome já diz, complementos verbais. Já tenho uma aula para vocês explicando sobre isso. São termos que complementam um verbo ou uma locução verbal. Então, por exemplo, eu vou usar o exemplo que está aqui no livro. Eu vou fazer com vocês a questão 43 da página, porque aí eu acho que aqui a gente vai trabalhar tudo. Sim, preciso de um rim, tá? E a janelinha rosa ali, preciso de um rim. Então, ou seja, tem um sujeito aqui? Sim, tem um sujeito aqui. E tem um sujeito desinencial, ou seja, ele não aparece, mas eu preciso de um rim. Então, o sujeito, ele é oculto ou desinencial. Por que desinencial? Porque eu reconheço pela forma do verbo aqui, preciso. Quem é que preciso? Só eu preciso. Então, sujeito, sujeito oculto ou sujeito desinencial. Qual é o predicado? Eu retirei o sujeito. O que me sobrou? Preciso de um rim, é o meu predicado. Então, predicado é toda a informação que eu dou sobre o meu sujeito. Muito bem. Depois, núcleo do predicado. Preciso de um rim. Eu tenho aí um verbo significativo, ou seja, um verbo que me dá a ideia de ação, não de estado, de ação. Então, quando eu tenho um verbo que me dá a ideia de ação, eu tenho o núcleo desse predicado, um verbo. Qual é o verbo? Preciso. Depois eu tenho de, classificação do verbo quanto à predicação verbal. Predicação verbal ou complemento verbal é a mesma coisa, tá? Então, como é que eu faço para localizar? Que nome recebe esse complemento? Eu faço a pergunta para o verbo. Eu preciso de um rim ou preciso de um rim. Vou perguntar para o verbo. Preciso de quê? Quem precisa de alguma coisa, ou então de alguém. Então, eu preciso de quê? Eu usei a preposição de. Todas as vezes que eu tenho a preposição entre o meu verbo e entre o verbo e o seu complemento, eu só posso encontrar ali um objeto indireto. Indireto por quê? Porque eu tenho a interferência de uma preposição entre o verbo e o seu complemento. Então, a classificação desse predicado ou a classificação quanto à predicação verbal é que esse complemento verbal recebe o nome de objeto indireto. Qual é a transitividade ou a predicação? Verbo transitivo indireto. Tá desacostumei de tanto falar em complemento verbal. Então, se eu pergunto qual é a transitividade do verbo ou qual é a predicação do verbo, esse verbo preciso, ele pede preposição. Se esse verbo pede preposição, então a transitividade dele é indireta. Então, é verbo transitivo indireto. E o complemento dele, de um rim, é o objeto indireto. Então, se a transitividade ele é transitivo indireto, o complemento só pode ser objeto indireto. Tudo bem? Seguindo. Complemento verbal e sua classificação, já falei, né? De um rim, objeto indireto. Eu fiz essa questão com vocês aqui para vocês saberem classificar parte por parte de uma oração. A oração que nós classificamos é preciso de um rim, ok? Então, logo abaixo tem assim, os pronomes pessoais retos funcionam geralmente como sujeito de uma oração. Sim, por exemplo, vou usar o exemplo que está aqui. Elas adoram aquela música. Está dando informação sobre quem? Sobre elas. Então, essa informação,
Esse sujeito é elas. Qual é a informação que eu dou sobre esse sujeito? Adoram aquela música. Então, sujeito, ela, predicado, adoram aquela música. Sujeito simples, ela. Aliás, desculpa, elas adoram, né? Elas adoram. Muito bem. Então, vamos lá. Logo abaixo tem outro exemplo. Os pronomes pessoais oblíquos funcionam como complemento de um verbo. Outro exemplo. Heloísa me pediu conselhos sobre jardinagem. Sujeito, Heloísa. Predicado. Vamos lá. Me pediu conselhos sobre jardinagem. Agora vamos classificar os complementos deste verbo pediu. Tá? Então tá. Pediu o quê? Conselhos sobre jardinagem. Então, conselhos sobre jardinagem é objeto direto. Quando eu pergunto ao verbo quem ou o que, eu tenho como complemento verbal um objeto direto. Quando eu faço a pergunta ao verbo e uso de uma preposição, eu tenho como complemento verbal um objeto indireto. Então, eu não posso ter na mesma oração dois objetos diretos nem dois objetos indiretos. Ou eu tenho um, ou eu tenho outro, ou eu tenho um direto e outro indireto, tá? Então, pediu o quê? Conselho sobre jardinagem. Pediu conselho a quem? A mim. Tá lá, me. Então, esse me é o objeto indireto e o objeto direto é conselhos sobre jardinagem. Então, neste exemplo aqui, qual é a transitividade do verbo pediu? Ele é um verbo transitivo. Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ele tem dois complementos. Ok? Outro exemplo. Heloísa pediu a mim conselhos sobre jardinagem. Sujeito, Heloísa. Predicado, pediu a mim conselhos sobre jardinagem. Vamos ver a transitividade do verbo e qual é o complemento desse verbo. Pedir. Pediu o quê? Conselho sobre jardinagem, objeto direto. Pediu a quem? A mim. A mim. Então, eu tenho aqui o objeto indireto. Então, a transitividade desse verbo pedir, neste contexto aqui, nesta oração, é verbo transitivo direto e indireto. Ok? Muito bem. Para lembrar, nós temos no final aí uma janelinha roxinha aí, dizendo que nós temos pronomes pessoais oblíquos, átonos e tônicos, lógico, né? Nós temos os átonos, me, te, se, lhe, o, a, nos, vos, se, lhes, os, as. Os demais são tônicos e também serão precedidos de preposição. Ok? Esses átonos não são precedidos de preposição. Ok? Mas cuidado, porque às vezes a preposição não aparece como foi o primeiro exemplo de Heloísa ali, antes do me, e ele é um objeto indireto. Mas na minha pergunta, o verbo pediu. Pode não aparecer, mas o verbo pediu. Então, cuidado, prestem muita atenção. Ah, não tem preposição, então é objeto direto. Não. A transitividade é do verbo, é o verbo que vai pedir. Então, todas as vezes nós formos analisar os termos de uma oração, a primeira coisa que vamos fazer é o quê? Localizar o verbo. Circula o verbo lá. Depois começa a fazer as classificações de sujeito, de predicado, de transitividade, de complementos verbais, de adjuntos adnominais, de adjuntos adverbiais e assim vai. Tá bom? Muito bem. Página 119, página 120. Deixa eu ver até que página. 124. Página 120. Página 120 nós temos uma janela verde, bem no início da página, falando sobre o tipo de objeto direto, dos pronomes pessoais oblíquos e alguns exemplos. Vamos lá. Então, eu vou ver esse primeiro exemplo com vocês aqui. Na última coluna da janelinha, da janelinha verde. Você o chamou para a festa? Sujeito, você. Chamou para quê? Para a festa. Eu tenho aí um objeto indireto. Chamou quem? Ou ele, seja lá quem for ele lá, ok? Lá, já foi citado. Na classificação morfológica, esse ozinho aqui é um pronome oblíquo. Na classificação
sintática, ele é um objeto direto, tá? Então, os pronomes átonos, aqueles que nós vimos na primeira coluna, me, te, se, lhe, o, a, nos, vos, lhes, os e as, eles são pronomes átonos e são classificados como objetos diretos. Os demais, precedidos de preposição, os que sobraram, me, mim, comigo, te, ti, contigo, funcionam como objetos indiretos e eles aparecem unidos a uma preposição, ok? Tá. Tem mais exemplos, depois nós temos um exercício, colocando em prática o que nós vimos o conteúdo, na página 121. Deixa eu ver aqui. Exercício também, nós temos uma janelinha aqui, tome cuidado. Na linguagem informal, estou na janelinha verde. Na linguagem informal, principalmente falada, os pronomes pessoais retos, ele e ela, na norma culta, são classificados como sujeitos na sintaxe. E plurais são frequentemente usados como objeto direto. Na linguagem informal, coloquial, aquela linguagem do cotidiano, do dia a dia, da informalidade. Olhei a menina no quintal. Olhei quem? A menina, objeto direto. Aí, olhei ela no quintal. Olhei quem? Ela objeto direto. Esse olhei ela no quintal é uma forma de falar do dia a dia, na informalidade, tá? Mas na norma culta não. Olhei a menina, olhei o menino, olhei a criança, tá? Então, prestem atenção nisso daqui. Essa classificação aqui está correta, só que na língua falada, naquela do dia a dia, eu vou escrever, eu vou fazer uso, né? Dependendo do meu texto, da minha produção textual, usar a norma culta dentro das regras gramaticais, dentro da gramática normativa. Então, nós temos que fazer um bom uso das regras que nós aprendemos na gramática, tá bom? Seguindo. Depois, no meio da página, nós temos assim, tá até em negrito, lolá, los, las, quando vem depois de formas verbais terminadas em RSZ ou depois de eis. Quanto à forma dos verbos, essas terminações caem, as vogais, quer dizer, caem e saem, né? E, a, I, O, tônicas passam a ter acento gráfico, agudo ou circunflexo, conforme o caso. Fiz as tarefas cuidadosamente. As tarefas. Então, fiz. Saiu lá o Z, filas. Cuidadosamente. Esse lá está se referindo a quê? As tarefas, ok? Se eu for classificar, fiz as tarefas cuidadosamente. Fiz o quê? As tarefas. Objeto direto. Cuidadosamente é uma adjunta adverbial de modo. Agora, se eu digo filas cuidadosamente, esse lá está se referindo a tarefas. Então, qual é a classificação dele? Não deixa de ser objeto direto. Tá bem? Leiam aqui com cuidado. É a mesma coisa. Os outros exemplos é tudo referente ao primeiro. Depois temos exercícios na página 121 sobre esse assunto. Depois nós vamos para... Opa, acho que eu passei demais. 123? Não, passei demais. Na página 122, alguns exercícios também sobre transitividade, objeto direto e objeto indireto. E entramos num outro assunto que são as posições dos pronomes átonos. Tá. Posições dos pronomes átonos. Antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo. Ênclise, depois do verbo. Todas as vezes que eu faço uso, nós temos regrinhas, tá? Todas as vezes que eu faço uso do pronome átono, pronome oblíquo átono, tá? Depois do verbo, essa colocação recebe o nome de ênclise. O exemplo, preocupei-me com as suas faltas. Tá? Informalmente, nós falamos, eu me preocupo com essa tarefa, informalmente. Agora, se eu vou fazer o uso da norma padrão, eu vou escrever preocupo-me ou preocupei-me, me, com as tarefas, ou com você.
Aí eu tenho que colocar o meu pronome ato no lugar correto. Esta forma, ênclise, tá? Nós temos uma regrinha aqui, umas regrinhas aqui. As regrinhas tem um número bom, tá? Mas esse daqui para vocês é só o início. Então, nós temos pouquíssimas regrinhas aqui, tá? O ano que vem e no outro, nós vamos trabalhando em cima disso e outras regrinhas vão aparecer, tá? Por enquanto, são simples. Então, tem uma janelinha aqui, olhem aqui, muito tranquilo. Um exercício para colocar em prática. Na página 123, nós temos no meio do verbo, mesóclise, nós não fazemos uso, né? Geralmente nós encontramos isso muito em poesia lírica, ou então livros antigos, né? Mais antigos, né? Contarei, né? Por exemplo, contar-lhe-ei, coloquei o lhe, o pronome no meio do verbo, né? Encantará, mais nos, encantar-nos-á, no meio do verbo. Nós não fazemos uso, mas nós temos que ter conhecimento dessa colocação do pronome átron. Esse, quando ele vem no meio do verbo, recebe o nome de mesóclise, está no meio do verbo. E a mesóclise eu só posso usar com os tempos futuros, futuro do presente e futuro do pretérito. Não cabe outra forma. Tudo bem? Tá. Exercícios a respeito disso. E na página 124... temos mais engraçado, onde pulou uma aqui, desculpa, a próclise, eu pulei a próclise, e temos a próclise, que é, o nome já diz, pró, vem antes do verbo. Então, o exemplo tá lá, ela me pediu licença para sair, tá? Ela me pediu licença para sair. Tem algumas regrinhas aqui também na janelinha amarela, são pouquinhas regras, tá? Esse início para vocês aqui. Só fazer o exercício, ok? E na página 125, quando nós terminamos, nós temos aqui exercício, uma tirinha e exercício sobre a tirinha. E ao final, ok? Façam com cuidado, leiam com cuidado, que não há dificuldade não. Façam com tranquilidade. Beijo da tia Fátima.